Eu fico feliz de ver o Espírito se movendo no mesmo sentido, porque a Maricela falando aqui, ela falou sobre a obra consumada. André, quando foi falar sobre dízimo, ele também falou sobre a obra consumada. E a minha mensagem hoje é sobre isso. Amém? Sempre que nós vamos cear, eu procuro, a menos que o Espírito me guie de forma muito clara, eu procuro trazer algo no sentido de nós entendermos. Não existe uma mensagem, amados, mais pertinente, mais importante no meio da igreja do que entender a obra de Cristo. A mensagem da cruz, ela não é a única mensagem, mas ela é a mais importante. Ela é aquela que dá suporte, ela é aquela que nos estabelece. Então, eu vou fornecer para você um título, né, um tema, porque aí você vai pegar todo o sentido daquilo que a gente vai ministrar. E aí eu quero contar com a sua atenção, com a sua entrega. Se você não sabe, eu vou lhe revelar. A fluência da unção, ela é uma mão de duas... ela é uma via de duas mãos, de dois sentidos. Sempre que há expectativa da parte de quem está ouvindo, há também uma liberação maior da parte de quem está liberando, e eu não estou falando de mim, amém? Eu sou só um canal. Então, quando há interesse, não tem como Deus não manifestar. E eu não sei quanto a você, amados, eu sou uma pessoa que estudei, e com isso eu não quero menosprezar ninguém, e eu gosto de estudar, sou feliz por ter estudado, não concluí no tempo que eu gostaria, e talvez diga, que é isso que o pastor está dizendo? O que eu estou dizendo é que, acredite, por mais que essas coisas que eu tenho dito sejam muito boas, para esse ambiente aqui, ela não é suficiente. A cultura humana, a escolaridade é uma bênção, é muito bom e é importante que a gente faça, mas eu e você, quando se trata do que é espiritual, nós precisamos depender do Espírito. Amém. Amém. E a Bíblia diz, em Efésios 1,17, isso não é o meu tema, nem o texto que nós vamos pregar, mas Paulo, orando pelos Efésios, ele orou por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade. Então é uma manifestação de Deus para operar sabedoria e revelação, mas não é para qualquer coisa, é para o conhecimento da verdade. Amém. Diga assim, sabedoria e revelação, para o conhecimento da verdade. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria que você abrisse comigo, ou ligasse seu aplicativo aí, no texto onde nós vamos embasar essa mensagem, que é Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que estava consumado, tudo consumado, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, disse, está consumado. Fale, está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos lhe reconhecer, como já mencionei aqui, pelo mover do seu Espírito, que embora sejamos muitos membros, mas o Espírito é o mesmo, é um só, e através da vida de cada um o Senhor guia e o Senhor mostra sobre o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, e foi falado pela Maricela, foi falado pelo André, Pai, sobre a obra consumada. Então eu quero descansar na certeza de que o Senhor é aquele que trabalha no coração de cada indivíduo. Amém. E é capaz de mostrar a cada um o que o Senhor quer comunicar hoje à noite. Eu me coloco à disposição do seu Espírito, reconhecendo as minhas limitações, te pedindo que o Senhor me dê a capacidade dessa noite ser um comunicador, ser um instrumento, um canal, como nós dizemos usualmente no nosso meio, Pai. Apenas um instrumento onde o Senhor possa tocar cada um através da minha vida. Inclusive, Pai, eu quero me colocar como crente dessa mensagem e dizer que enquanto eu prego, Pai, ministra a minha vida também, em nome de Jesus. E ajude-nos a entender de forma personalizada aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, toda a vida cristã, ela, no que diz respeito a funcionalidade, tanto, na verdade, acesso, né,
funcionalidade, resultado, ela é toda pela fé. Amém? Por isso que a Bíblia diz, em 4 ocasiões o meu justo viverá pela fé. Eu acho que mais do que qualquer outro assunto aqui, além da obra consumada de Jesus, você vai ouvir sobre fé. Até porque não tem como você se apoderar, se apropriar, tomar posse de nada dessas coisas que não seja pela fé. Talvez o que o Espírito queira ministrar ao meu e ao seu coração hoje seja esse estalar. Sabe, às vezes as coisas elas estão precisando apenas de uma chavezinha fina que entre assim e dê uma descoladinha para as coisas funcionarem. Porque eu sei que eu e vocês, a gente já tem um nível de entendimento, nós temos clareza sobre a visão que professamos e cremos, a gente não está confuso sobre, será que eu creio nisso, será que eu creio naquilo, né? Mas se eu e você formos honestos, a gente vai ver que mesmo tendo os níveis, né, de definição que nós temos, as coisas elas ainda não estão manifestando no nível que deveria. Você está comigo? Então, pensando sobre isso, amados, é que veio essa palavra no meu coração. Eu gosto muito de pregar sobre isso, já preguei várias vezes, mas hoje eu percebo que eu vou seguir por um trilho mais preciso no que diz. Eu não vou me aprofundar nos detalhes da obra de Cristo, mas eu quero me aprofundar nesse conceito. Que conceito? De obra consumada. Amém? Você entende isso? O que você poderia dizer para mim como sinônimo de obra consumada? Alguém poderia dizer alguma coisa? Já está pronto, concluído. Algo que está pronto, concluído. Não tem definição melhor do que essa. Uma obra consumada é algo que foi começado, desenvolvido e concluído. Amém. Então eu dizia, amados, que a vida cristã ela é toda pela fé. Inclusive, desde a fé que nós recebemos de Deus como uma medida igual para todos, até os níveis de fé que se consegue atingir por ouvir a palavra de Deus, tanto uma como a outra, ou desde uma até a outra, nada da fé que eu e você temos ou desenvolvemos, ela é para receber algo que Deus vai fazer. É mesmo, pastor? Não, nada, essa fé não é para isso. A fé não é para receber algo que Deus vai fazer. É para se apoderar de algo que Jesus já fez. Eu e você precisamos encerrar isso na nossa mente, porque toda a expectativa que nós temos de coisas que devem ser feitas, na verdade Deus está tendo em nós expectativas de coisas que nós temos que receber. E é por isso que a minha mensagem é fundamentados na obra de Jesus. Eu disse que eu e você nós temos já algum conhecimento, nós já temos algum nível de definição de fé. Agora, e Deus honra a fé. Diga, Deus honra a fé. Diga, Deus atende fé. Talvez a gente tenha aprendido que Deus vai me atender. Se eu disser, Deus, estou precisando demais. Amados, por incrível que pareça, não é a nossa necessidade que Deus atende. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Sim, mas o comprometimento de Deus não é com a minha e com a sua necessidade. Não, as necessidades elas são supridas porque Deus atende fé. Amém? Qualquer pessoa que tem uma necessidade, ela precisa entender assim, porque eu preciso, Deus vai me dar. Não, porque eu preciso, porque eu tenho uma necessidade, eu vou me utilizar da fé para receber aquilo que Deus vai me dar? Amém. Não, aquilo que Ele já me deu. Para receber aquilo que Ele já me deu. E a obra de Jesus é uma obra completa. Consumada. É de perdão que você precisa, está consumado em Cristo. É de cura que você precisa, está consumado em Cristo. É provisão que você precisa, já está consumado em Cristo. O irmão André leu aqui, ele se fez pobre para nos enriquecer. Aí eu posso pegar o mesmo filho e dizer, ele se fez enfermidade para eu ser curado. Ele foi moído para eu estar inteiro. Ele morreu para que eu esteja vivo. Não tem nada para Deus nos dar, Ele já nos deu. Diga, a minha fé é para me apropriar. Sabe que a Bíblia fala sobre um combate. A vida cristã ela não é sobre lutar contra coisas, principalmente coisas que Jesus já venceu. A religião nos distrai fazendo com que eu e você gaste tempo lutando com coisas que Jesus já venceu. Ou lutando com pessoas, quando a Bíblia diz que a nossa luta definitivamente não é contra pessoas. Mas a Bíblia fala sobre um combate.
Você sabe que combate é esse que diz em 1 Timóteo 6? Combata o bom combate da fé. Então eu e você vamos entender que todo exercício, toda postura, toda iniciativa que eu e você temos é para fazer o combate da fé funcionar. Amém. Glória a E Deus. como seria esse combate? Já que ele não é para conquistar coisas, vou quebrar o biscoito de muita gente hoje. A vida cristã não é sobre conquistar, Tomar posse. é sobre tomar posse. Amém. Glória a Deus. Mas se afirma que tem um combate, amados, tem algo trabalhando no sentido dessa posse não ser acessada. Está comigo? Amém. Diga assim para você não esquecer jamais. Diga, Deus já deu. Já deu. Oh, glória. Efésios 1:3. É meu. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar um dia. No futuro, é assim? Não, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe por que Deus não entende eu e você fracassar, amados? Porque na região celestial está tudo pronto. A confusão, me permita usar isso apenas para efeito didático, a confusão de Deus, o fato de Deus não entender, como é que eu já dei e está faltando? Tem cabimento? Não tem cabimento. Você está comigo? Eu estou sofrendo tanto. Na obra consumada de Jesus tem livramento do sofrimento. Então o que eu preciso, pastor? Tomar posse. Amém. Eu ando muito triste. Na obra consumada tem provisão de alegria. Amém. Quando é que a alegria vai vir sobre mim? Não, ela não vai vir sobre você. Ela está dentro. Ela é um fruto. Eu preciso me apossar disso. Você está entendendo, amados? Sim. Então, a gente já pode começar hoje a parar de correr. Você não precisa correr. Se você quiser correr atrás de alguma coisa, corra atrás do tempo perdido. Corra atrás de você entender porque você passou tanto tempo considerando algo que Deus disse para não considerar. Deixa eu te dizer o que é bíblico e inegociável. Tudo que Jesus fez, e quando ele disse está consumado, André, ele criou um lugar que nós chamamos de posição. Então, posicionalmente, onde Jesus está, eu estou. Posicionamento, o que Jesus tem, eu tenho. 1 João 4,17 vai dizer, para que assim como ele é no mundo, nós sejamos também. Os religiosos vão dizer, você quer ser igual a Deus? Não, não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz. Amém. Glória a Deus. Você está comigo, irmãos? Agora, por que dentro dessa questão da obra consumada, eu coloquei antes fundamentado? Porque eu e você precisamos entender que o que faz com que essas coisas todas estejam disponíveis e a gente não esteja usufruindo, é porque a gente precisa saber onde eu estou fundamentado. Onde é que a minha confiança está fundamentada? Onde é que a minha fé está fundamentada? Porque Deus atende fé, Deus honra a fé. E a fé faz como? Vem como? Vem pelo ouvir. Amém. Glória a Deus. Então, para a gente resolver de forma definitiva, entender, e entenda, amados, a mensagem nunca é informativa. Irmãos, eu estou aqui guiado por Deus porque eu vim informar vocês alguma coisa. Não, para informação a gente tem um jornal. As mensagens, elas são instruções. Amém. Elas são alimento, elas têm finalidade muito mais precisa do que informar. O alimento não informa que você está com fome. O alimento supre a necessidade. Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Amém. Então a palavra não é para informar, é para suprir. É verdade. Eu estou aleluiado, você não está não, irmão? Amém. Aleluia! Deus. Tem que ficar aleluiado. Então, Senhor. por que veio no meu coração, nós falamos sobre obra consumada, mas veio essa mensagem. Fundamentado, foi o título que eu coloquei, deixa eu ler aqui. Fundamentado na obra consumada de Jesus. É você entender que eu piso sobre isso. Que eu desenvolvo, eu cresço sobre isso. E o contrário também é verdadeiro. Se as coisas não estão acontecendo, ou se eu não estou usufruindo disso, olha, eu sou salvo, eu estou na igreja, eu não vou para o inferno, mas se eu não estou usufruindo dessas coisas, eu estou fundamentando as minhas decisões em outra coisa que não é a obra de Cristo. É verdade. Pastor, não estou entendendo. Então vou ajudar você a entender, assim como o Espírito ministrou ao meu coração. Mas fique com isso, ó. João 10:10, a parte B, que é a que eu mais gosto, porque a parte A vai dizer o ladrão veio para roubar, matar e destruir, é importante também, mas a parte B vai dizer, mas eu vim, Jesus dizendo,
para que vocês tenham vida e a tenham Plenamente. plenamente. Então, lembra do lugar que eu disse em Jesus? O lugar de posicionamento. Então, posicionalmente, nós temos uma vida plena. Então, presta atenção, quando você estiver lidando com a falta, seja na saúde, seja nas emoções, seja, você vai dizer assim, rapaz, isso está aqui, mas lá no meu lugar não tem isso não. Então, eu tenho que me colocar no lugar que eu estou, porque quando eu me identificar com aquilo, lembra que eu falei no dia do batismo sobre apropriação, identificação, é as bases da funcionalidade da fé. Agora, porque quando é que isso tudo está disponível e eu não estou usufruindo disso? Quando as minhas decisões estão fundamentadas noutra coisa. Isso é possível? É, irmãos. Porque, embora a palavra de Deus deva ser a coisa central da nossa vida, mas não é a única coisa que a gente lida. Embora a palavra de Deus deva ser a principal coisa diante de nós, mas não é a única que está diante de nós. Quando a coisa é a principal, mas não é a única, sugere que eu tenho que fazer a seleção da prioridade. Isso. Que eu tenho que decidir o que é que eu vou pegar. É verdade. Preste atenção nisso aqui, ó. Lucas capítulo 24, aí você vai entender por que eu estou ministrando nesse sentido. Lucas capítulo 24, versículo 13. Só para você entender isso aqui, foi logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, né? Só que parte das pessoas, inclusive dos discípulos que estavam próximos de Jesus, eles passaram o tempo inteiro, 3 anos e meio, ouvindo sobre o plano de Deus. Ele veio como unigênito para depois ser ressuscitado como primogênito. Ele veio como oferta, vai morrer, mas vai ressuscitar. Só que mesmo no meio dessa mensagem todas, em vez de eles fundamentarem a fé nisso, eles tinham um pensamento duplo. E eles ficavam pensando, será que ele vai derrubar o governo de Roma? Será que vai devolver soberania política a Israel nesse tempo? Porque a palavra dizia que vai, mas eles não entenderam que não era nesse tempo. Aí Jesus morreu. Para os que estavam crendo de verdade, era uma questão de tic-tac. O que é tic-tac? Não, vou nem dizer tic-tac para não lhe confundir. Tic-tic. O que é tic-tic, pastor? É tempo. Tic. Para os que viram Jesus falar cada coisa, para os que viram Jesus ser crucificado, para os que viram Jesus ser sepultado, inclusive, o relógio estava contando. Daqui a 3 dias tá tudo certo. Aleluia! Ele vive. Era só quem estava fundamentado na verdade não oscilou. Agora, os discípulos, alguns discípulos no caminho de Emaús, ó, naquele mesmo dia, para você que não sabe, esse mesmo dia aqui é o dia que Jesus ressuscitou, que foram no templo, no túmulo, se você olhar o contexto você vai ver, e encontraram vazio. No mesmo dia que Pedro encontrou o túmulo vazio e tal, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús. Olha a observação, 11 quilômetros longe de Jerusalém. Você vai dizer, pastor, por que você está falando isso? Não estou entendendo nada. Amados, essas pessoas estiveram com Jesus, eles ouviram sobre o que aconteceria. Teve uma hora que Pedro ainda quis impedir, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus disse, para trás de ti, Satanás, porque o que Jesus tinha dito antes vou subir a Jerusalém, vou sofrer, vou ser cusparado, vou ser machucado, vou ser morto, Não, Senhor, jamais isso aconteça contigo. Não, Pedro, se você faz assim, você está cogitando das coisas dos homens e não de Deus, então para trás de mim, Satanás. Então eles ouviram isso constantemente. E dentre os comandos que Jesus deu, e agora você vai entender porque eu mencionei que eles estavam indo para um povoado 11 quilômetros longe de Jerusalém. Dentro dos comandos da palavra, Jesus disse, não saia de Jerusalém, porque depois disso tudo aqui você vai ser revestido de poder. Então por que é que o comando era para ficar em Jerusalém e eles estavam indo para outro lugar, vamos dizer assim, noutra direção? 11 quilômetros não é do Fragata ao Laranjal, não é um negócio tão pertinho. Você está comigo? Por que isso acontece? Isso aqui eram pessoas leigas completamente sobre Deus? Não, eram discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos. Eles estavam com Jesus, eles conheciam a palavra, eles conheceram naqueles 3 anos e meio de forma muito pessoal, e eles viram muita coisa do que Jesus disse se cumprir. Você preso, foi preso. Você machucado, foi machucado. Você espancado, foi espancado. Eu vou ser pendurado numa cruz, foi pendurado numa cruz. Eu vou morrer, morreu. Só que ele disse, eu vou ressuscitar.
Quando ele morreu, parece que o ressuscitar se apagou da cabeça deles. Verdade. Ficaram só com a primeira parte. Então o que é isso? É você ter a palavra, mas ter as suas decisões fundamentadas no que está acontecendo no ambiente. Ei, nem tudo que está acontecendo no ambiente traduz o que Deus está fazendo. Deus age no invisível. E agora, é por isso que a gente pode se alegrar aqui nesse ambiente. É por isso que a gente pode reconhecer a manifestação de Deus aqui nesse ambiente. Porque Ele é maior do que os números. Ele é maior do que aquilo que você pode sentir, perceber. Amém. Está comigo, irmãos? Amém. Agora, você está pegando o feeling do que eu estou falando? Sim. Não eram pessoas sem instrução, eram pessoas preparadas, mas é possível então que eu tenha instrução, é possível então que eu tenha conhecimento, mas na hora de decidir eu fundamente minhas decisões em algo que Deus não respalda. Quer que Deus respalda? Fé. Quer que Deus honra? Fé. Quer que Deus responde? Fé. Só. E agora ele diz, fica em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús. Jesus disse, te farei pescador de homens, e de repente, Pedro estava pescando peixe. Ah, esse aí era um crente fraco. Irmão, eu não estou falando desses irmãos para a gente julgar eles de fraco, não. É para a gente pensar em nós. É verdade. Diante das situações, eu estou fundamentado na obra consumada, naquilo que já está pronto, que eu vou só me apegar, ou a circunstância me atormenta e eu saio de Cristo e venho para... Meu Deus, eu tenho que fazer um empréstimo. Estão comigo, né, irmãos? Estão comigo? Amém. Então eu pergunto, sobre que fundamento nós estamos desenvolvendo a nossa salvação? Porque se não for para desenvolver em cima de Cristo, é religião. Exatamente. E religião é chato. Vamos ser honestos, amados. Se não tivesse um sentido maior estar aqui, ficar sentado numa cadeira atrás da outra, olhando para a nuca do outro, isso é um negócio chato. Mas faz sentido porque isso é real, isso é vivo. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler mais algo com você aqui. Mateus capítulo 16. Glória. Versículos de 13 a 19. 13 a 19. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. É conhecido também isso aqui, você vai entender. Ó. 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Perceba que isso aqui era uma aula. Isso aqui era uma ministração. Fazia parte do treinamento pessoal de Jesus com eles, né? Que era assim, na rua. Então Jesus perguntou a eles, quem os outros dizem que eu sou? Então Jesus estava falando, olha qual era a pergunta de Jesus aqui. O que é que o sistema, o que é que as pessoas estão dizendo sobre mim? Veja que essa pergunta, embora tenha sido direcionada aos apóstolos, ele não perguntou assim, o que é que vocês estão pensando de mim? Está comigo? Amém. Então isso aqui é para eu e você, depois que eu concluir a leitura, a gente pensar, onde é que eu estou fundamentando a minha fé? Que é o que Deus honra, que é o que Deus responde. O justo viverá pela sua fé. Amém. É na obra consumada, naquilo que já está pronto, ou eu estou correndo atrás como se nada tivesse acontecido? Olha só, o que eles dizem sobre mim? Aí eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Aí sim, a pergunta mudou de direção. E vocês? Quem dizem... Não, me perdi. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, aleluia. E Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que tu és Pedro e sobre esta pedra. O que é pedra? Diga, fundamento. Fundamento. Ah, pastor, pedra pode ser qualquer outra coisa, mas você precisa ler o contexto. Edificarei a minha igreja. Então ele está falando de pedra fundamental. Ele está falando de fundamento. Então a minha pergunta antes de ler foi, em quem nós estamos baseando a nossa salvação? Porque aqui tem duas declarações sobre Jesus. Você é um profeta, como até hoje as pessoas dizem, era uma pessoa elevada, era um homem sábio, era um rabi preparado. Mas eu e você, o que é que a gente diz? Pedro, por revelação, diz, não, tu és o Cristo, és o rei ungido.
Aí ele estava dizendo, é isso que vai dar sustentação. Porque a igreja não é essas quatro paredes, somos nós. Nós somos a igreja. E ele estava dizendo, é nisso que a igreja tem que estar edificada. Em quê? Na convicção de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Está comigo, irmãos? Vocês estão entendendo? Então Deus está me movendo, ou nos movendo, ou tentando pelo menos, que a gente se ligue e entenda. Cara, eu já conheço, eu já sei, eu já tenho. Agora eu preciso estar fundamentado nisso. Ah, a falta chegou, o que é que eu faço? Corro para minha mãe. Amém, glória a Deus que você tem mãe. Eu estou usando um exemplo muito simples. Mas o que eu quis dizer foi, é possível que a gente tenha o fundamento de Cristo e vai estar sempre lançando mão do que é natural? Alô? Eu não estou demonizando família, eu não estou dizendo, por exemplo, que você não vai tomar remédio, não é disso que eu estou falando não, irmãos. Eu estou dizendo que a gente precisa definir. Lá no Antigo Testamento, naquele evento do Monte Carmelo, Elias, por revelação, chamou o povo na chincha. Aqui fala isso? Não. Chamou de jeito e disse, até quando a gente vai cochear? Até quando a gente vai estar tão indefinido? Mas a gente precisa se libertar da mentalidade religiosa. Eu sei que é só por uma questão de costume. Graças a Deus já não vejo vocês fazerem isso. Mas você lembra quando a gente dizia constantemente, sou de igreja, sou de igreja, sou de igreja? Sou de igreja é uma coisa que parece muito inocente, mas está dizendo que você faz parte de uma coisa natural. Que você frequenta uma coisa natural. Mas quando a revelação chega, você sabe, eu não sou de igreja, eu sou a igreja. Amém. Glória a Deus. É diferente. Quando eu sou de igreja, é aquela coisa, ir ou não ir. Ah, se eu estiver bem, eu vou. Se não tiver. Ah, se eu estiver trabalhando, se eu não estiver. Não estou mandando recado para ninguém. Eu estou só dizendo que são a nossa leitura natural. Mas quando você entende que você é aquilo, que você faz parte daquilo, que você está fundamentado naquilo, não tem negociação. Amém. Estão comigo? Amém. Agora, pastor, eu não consigo ainda. A gente precisa. As mensagens, elas nunca são acusativas, pelo menos as minhas não fui chamado para isso. Sabe por que eu evito trazer mensagem acusativa de condenação? Porque a Bíblia diz, não há condenação. E se o Espírito não me engana e a verdade não me mente, a Bíblia diz que o acusador é Satanás. O acusador dos vossos irmãos, que diga-se passagem, o texto de Apocalipse vai dizer, agora veio a salvação, o reino... Agora veio a salvação e o reino do Filho do Senhor e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi lançado fora o acusador. Aleluia. Não tem mais acusador. Então essa mensagem, por mais que às vezes ela entre atravessada, essa ou qualquer uma outra, nunca é para acusar. Nunca é alguém medindo a sua vida, tá? Não tá? Não. Quem faz isso é o diabo. Nós instruímos para levantar. Amém. É uma proposta, amados. Quando a gente diz, irmão, chegue cedo, chegue no horário, não é querendo... condenar você, nem manipular a sua vida, é despertar você para aquilo que é honra. Amém. Amém. Porque Glória a Deus. quem tem perna curta, sai primeiro, corre primeiro. Ah, não entendi, pastor. Ah, eu tenho 18 meninos, eu moro assim, então começa cedo. Mas não é por causa de mim, por causa de Lucimar, é por causa do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. É porque eu estou fundamentado nisso. Ah, é longe, então saia antes. Ah, é perto, então não negligencie, bota uma escada, pula o muro. Glória. Mas não por minha causa, faça porque você sabe onde você está fundamentado. Faça porque você discerne, isso é importante. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu vou deixar mais cada Agora preste atenção, a fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra de Deus. Romanos 10, 17, você não precisa abrir. Agora eu entendo, amados, pela própria palavra, que esse segundo ouvir, ele é algo além do que apenas o escutar, ele é entender. Quando o Filipe correu, alcançou o cara que estava na carruagem, ele estava lendo a Bíblia, não era uma pessoa qualquer, um alto oficial da rainha de Candace, uma rainha etíope, e ele disse, você está entendendo o que vem lendo? Porque ler é uma coisa, entender é outra. E quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir, você vai ver pela palavra aqui que esse segundo ouvir é receber entendimento. Entendimento. Pastor, como é isso? Eu estudei tão pouco. Eu já lhe disse, irmão, porque essa desculpa não pode ser mais uma coisa que você permita que o diabo lhe acusar disso.
Você acha que Pedro era um doutor, mano? Não, Lucas era. Pedro era um pescador, era pro via, pro mod. Mas quando ele se encheu da graça, da presença de Deus, numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. Noutra, 5.000. Porque não é o seu diploma, é a sua consciência da fundamentação. Eu estou na rocha que é Cristo. E tem uma obra consumada, escorrendo, despejando, transbordando para me favorecer. Essa é a mensagem para crente. E quem não quiser... E é isso que eu estou dizendo para quem vai ouvir, porque as pessoas ficam ouvindo na internet para dizer, isso é pastor que facilita, isso é não sei o quê. Tem gente que baixa até a rede de basquete, né? Mas deixa para lá. Vamos para... Não, isso é a mensagem do Evangelho, irmãos. A obra está pronta, a obra está consumada. E como eu não estou usufruindo, pastor, porque está fundamentado em outra coisa. Então essa mensagem é para mudar de fundamento. Ah, nunca vi alguém construir uma coisa e mudar o alicerce. Glória a Deus, no reino pode. Se você estiver construindo algo em cima do alicerce errado, você derrube esse alicerce e construa sobre Cristo. Deixa eu ler algumas coisas aqui já para a gente encerrar, para a gente caminhar para o encerramento, melhor dizendo. Mateus capítulo 13, você sabe que é a parábola da semeadura, né? E o semeador saiu a semear, e como eu não tenho tempo de falar, nem é meu propósito, falar tudo sobre ela, eu quero que você seja ministrado, preste atenção nisso aqui. Entendendo que não é acusativo, é apenas elucidativo, é iluminação. Não tenho prazer em trazer peso para você. Não é o meu papel, nem Deus tem, nem eu também. Veja, Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Aí ele vai comparar, né? Diz, este é o que foi semeado à beira do caminho. Dentre as sementes dentre os terrenos onde a semente foi lançada, em todos eles a semente nasceu, embora não tenha crescido, porque um lugar tinha pedra, outro porque era raso demais, cuidado do mundo, fascinação da riqueza, enfim. O único lugar onde a semente não nasceu foi aonde? Nesse lugar, onde antes de nascer, o diabo veio e roubou. Agora esse texto ele explica o que é que favorece, para não dizer proporciona literalmente esse roubo da semente, é não entender. Então, eu explico da seguinte forma. Perdão. Aquilo que eu e você ouvimos, a gente fica eufórico, a gente diz amém, mas depois, no dia a dia, aquilo não tem peso nenhum na nossa vida, para direcionar as nossas decisões, para embasar as nossas decisões. É porque a gente não entendeu, aquilo foi roubado. É verdade. E entenda, irmãos, quando eu digo esse entender aqui, eu não estou lançando mão apenas daquilo que é, fazendo menção apenas daquilo que é natural, capacidade humana de entender as coisas. Deus é tão bom que não deixou a gente refém disso. Porque vamos ser honestos, tem pessoas que realmente têm dificuldade de entender coisas, naturalmente falando. Só que o diabo pegou esse conceito e traz para a realidade da igreja. Eu quero lhe dizer uma coisa por inspiração. Pode ser que você não entenda muitas coisas, mas se você reconhecer que a Bíblia diz que o ajudador habita dentro de nós, e Paulo orava e eu oro também por você, e você deve orar. Por espírito de sabedoria e de revelação, você pode dizer, pode ser que eu não entenda a novela, mas a palavra eu vou entender. Amém. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito que prescruta as profundezas de Deus e inspirou cada palavra dessa está dentro de nós. Amém. Glória a Deus. E trabalha como nosso ajudador. Amém. Então, por que a semente desapareceu? Porque não teve revelação sobre aquilo. Não teve entendimento sobre aquilo. Ah, pastor, e como é que eu tenho entendimento? A gente tem que depender de Deus para isso. Amém? Inicialmente, amados, a gente precisa se expor à palavra crendo. Não é só ouvindo, é crendo. Isso é para mim, é comigo. E se Deus está falando, Deus não ia dizer para você pegar uma coisa que ia furar a sua mão. Deus não ia dizer para você guardar algo que ia queimar você, ou que ia lhe fazer mal. Então Deus está dizendo é para você receber, porque você pode receber. Diga assim, eu posso receber. Diga, eu posso entender a palavra. Diga, eu tenho o Espírito dentro de mim. Você está comigo, irmãos? Então, aquilo que eu falei sobre posicionalmente, né, que é a vivência, na verdade, posicionalmente é aquilo que está disponível. Agora, a vivência, aquilo que é vital,
não depende do que tá disponível. Você entende isso? Porque se fosse assim, não estava faltando ninguém, porque Jesus fez. Se fosse assim, não estava doente ninguém, porque Jesus levou. Se fosse assim, não tinha falta nenhuma, porque Ele é a provisão. Agora, o que separa o que é posicionalmente para o que é vivencialmente ou vitalmente, é se nós estamos crendo, é onde nós estamos alicerçados, apoiados. Então, eu preciso compreender. Né? O escritor, Tiago, escrevendo a carta dele, ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça. Por que você acha que Deus disse isso ali, por inspiração, inspirou Tiago a escrever isso? Porque com certeza, amados, todos nós temos falta de sabedoria em alguma área. E ele está dizendo, peça, ele dá. Ah, Senhor, eu quero entendimento, eu quero revelação. Amado, você acha que eu sempre tive a compreensão que eu tenho hoje da palavra e o mérito é todo de Deus? Você acha que eu tenho? Não, mas eu fui diante do Senhor. Senhor, o Senhor me chamou para ser um ministro, eu preciso saber, não só da palavra, mas compreendê-la a ponto de comunicar. Amém. E ele diz assim, ele dá sem lançar em rosto. Está vendo? Eu disse que você precisa. Não, isso é a gente que faz, Deus não. Senhor, eu preciso, ele pegue, dá. Já lhe dei, receba. Amém. Recebo. Eu quero ler. Efésios capítulo 3. Versículo a partir do 14. 3, a partir do 14. Posso? Isso aqui é uma oração, viu? Também, como aquela de 1,17 é uma oração, isso aqui também é uma oração de Paulo, ambas a igreja de Éfeso. Diz assim, ó, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que, com suas gloriosas riquezas, ou seja, Deus, né, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo com seu poder, por meio do seu Espírito. Então, diga assim, o meu fortalecimento vem pelo poder de Deus, através do Espírito que habita em mim. Está comigo? E ele vai dizer, ó, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Veja outra coisa, isso aqui era para pessoas descrentes? Não, a carta aos Efésios. Ah, pastor, então Cristo não habitava no coração dele. Você percebe que ele não está falando sobre a coisa literal, ele está falando sobre a coisa funcional. Porque todos nós temos o Espírito aqui dentro, mas ele está sendo paracleto, ajudador, ele está iluminando, prescrutando, iluminando, porque a Bíblia fala isso, ó, sobre as coisas espirituais, fique tranquilo que não é a sua cultura, elas se discernem espiritualmente. Mas para isso acontecer, tem que ser pelo viés da fé. Por que a Bíblia fala da fé como um escudo? É porque ela não só lhe protege, mas você precisa acreditar que ela protege. O escudo da fé, não, eu estou protegido. Entende, amados? Aí o texto vai continuar e vai dizer assim, ó, para que Cristo habite mediante a fé no coração de vocês. Oro também para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente, oro para que, estando arraigados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender. Isso é a segunda parte do ouvir. Ouvir e ouvir. Ouvir e compreender. Ouvir e receber revelação. Ele diz, eu oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, 4 dimensões. É 4, deixa eu olhar aqui para não mentir. Largura, comprimento, altura e profundidade. Veja que Deus tem coisas para nós em todas as dimensões. Mas ele diz, isso só vai ter usufruto disso se compreender. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, aqui diz, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, e aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para sempre na igreja, de gerações em gerações. Amém. A ênfase desse texto é o quê? Eu oro para que vocês recebam compreensão. Compreensão. Pastor, eu decido hoje que eu vou entrar num tempo de maior compreensão das coisas de Deus. Como eu poderia fazer isso? Primeiro, a busca diária. Eu vou dar um conselho a você. Lê a Bíblia mesmo sem entender.
Leia a Bíblia mesmo sem guardar. Leia de preferência em voz alta. Quando eu digo em voz alta, não é gritando na porta, não. É para você mesmo ouvir, tá? Porque às vezes, não sei vocês, mas a maioria de nós lê como? Está lendo só para você. Não, leia a Bíblia não só na sua mente, leia para você ouvir. Mesmo que quando você fechar aqui, você diga, não entendi nada, amanhã você leu um capítulo, amanhã leia 2. Depois leia um pouco mais. Faça uma proposta de se relacionar com as coisas de Deus. Quer aprofundar mais ainda? A Bíblia diz que a edificação espiritual, que é a organização do que você recebeu e está dentro, porque primeiro nós recebemos na mente, depois desce para o bom depósito do Espírito. A Bíblia diz que essa edificação ela acontece pela oração em línguas. Oração em línguas, amados, não é um crachá de espiritual. Recebi, agora eu sou espiritual. Não, você já é espiritual se você recebeu ou não. A oração em línguas tem uma finalidade. É para entender as coisas que são espirituais. É para produzir edificação pessoal. Tanto que Paulo disse, se você estiver orando em línguas, se não for para edificar, ore sozinho. Porque o primeiro papel da oração em línguas é... Agora, não tem como a gente viver uma vida onde o viés principal é a fé, se a fé é resultado daquilo que a gente entende. Amém, Senhor. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, finalmente, aquilo que nós lemos agora que a gente precisa compreender, e aí agora a gente volta para Mateus 13, só para fechar, em contrapartida do versículo que a gente leu, que diz que quem não entendeu, a semente foi roubada. Agora no versículo 23 do capítulo 13 de Mateus vai dizer, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, isto é, aquele que ouve a palavra e entende. O texto diz claramente, aquele que ouve a palavra e entende. Ele diz, esse dá muita colheita, a 30, a 60 e a 100 por 1. Viu a contrapartida aqui? Quem ouve e não entende é roubado rapidinho. Rapaz, o culto foi uma bênção, foi sobre o quê? Não sei não. Não sei que foi bom. Diga sobre a minha vida não, amém? Aleluia! Essa palavra é vida, amados, ela é espírito e vida, ela tem que estar, enquanto esses discípulos de Emaús, embora eles estivessem indo para um lugar completamente diferente, quando Jesus saiu, eles ardia meu coração quando ele falava. Eles estavam em desobediência, eles estavam fundamentados em outra coisa, mas quando a palavra começou a ministrar, começou a queimar. A palavra tem que queimar dentro de nós, tem que gerar. É você ouvindo e os planos de reestruturação se formando. É você ouvindo e os planos. Vou fazer isso, vai acontecer assim, na minha vida vai ser assim. Porque é vida sendo produzida enquanto a gente ouve. Aleluia! Você está comigo? Então, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá colheita a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém, glória a Deus. Aí talvez você esteja se sentindo agora, mas essa parte eu me senti meio só, porque eu não consigo entender e parece que depende só de mim. Não, amados, naquilo que já está pronto, você sabe aquela coroa de espinho que Jesus atravessou a cabeça dele ali? É para eu e você ter uma mente saudável. Amém. A ponto de Coríntios dizer, vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo não pode se relacionar com a própria palavra dele e dizer, não entendo, não entendo. Não! Acredite que quando você está dizendo, não entendo, é aquilo. Eu já sou salvo, mas estou fundamentado noutra coisa. Mas quando você está fundamentado no que está consumado, eu e você vamos entrar num novo nível de compreensão da palavra. Que você vai ficar tão cheio que aquilo que enche, o que é que acontece? Transborda. E aí você vai começar a falar. E a palavra falada é vida. É rema, amém? Então, falando ainda sobre a obra consumada de Jesus, amados. A igreja, quem é a igreja? Eu não estou falando da Casa da Graça, nem da Assembleia de Deus, não. Isso são denominações abençoadas, glória a Deus por elas, amo todas. Mas a igreja que sou eu e você, Filipão, não pode ser derrotada. Será que eu vou ser derrotado? Não pode, isso é uma coisa que não tem lugar. Mas eu já sofri isso, já perdi aquilo, eu também, bem-vindo ao time, mas é vontade de Deus isso? Não, porque quando essas coisas aconteceram, por que aconteceram, foi exatamente pela nossa incredulidade, foi exatamente pela nossa decisão fundamentada em outra coisa que não era a palavra. Você pode mexer na sua mente aí, ou nas coisas que você anotou, e você vai ver, as maiores
pisada de bola que você deu, graças a Deus, outra palavra não disse. As maiores pisadas de bola que você e eu demos foi exatamente por coisas que a gente fez claramente fora do que a palavra sinaliza. A palavra disse que era para calar, você falou. A palavra disse que era para dar, você reteve. A palavra disse que era para liberar, você prendeu. A palavra disse que era para ir, você ficou. Disse que era para antecipar, você atrasou. Hoje eu estou dando na cara, né, direto. Sem aliviar, né? Atenção. Mas receba como Deus ministrando a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Porque eu lhe amo, eu quero... Aleluia! Encerro com isso, amados. Por que eu disse que a igreja não pode ser derrotada? Porque ela já foi estabelecida. Onde é que nós estamos? Eu estou em Pelotas, Rua Paulo Zanota, Rua Marquês de Olinda. Não, naturalmente falando. Sabia que quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê eu e você em Paulo Zanota, em Marquês de Olinda. Não, amados, ele vê em Cristo. Exatamente. Só que ele vai pintar cada vez mais Paulo Zanota da Cruz, vai pintar cada vez mais Pelotas, vai pintar cada vez mais Marquês de Olinda, que é para você não conseguir ver que a igreja não pode ser derrotada, porque quando Cristo disse está consumado, concluiu todas as coisas, subiu ao céu, apresentou o seu corpo, ele foi assentado, todas as coisas foram botadas debaixo dos seus pés, e ele se tornou cabeça do qual nós somos o corpo. E a cabeça não pode, olha, a cabeça não pode ser vitoriosa e o corpo derrotado. Não! Não tem. É contraditório, vou dizer de novo. A cabeça não pode ser vitoriosa e o corpo derrotado. Eu sou vitorioso. Independente do que você está sentindo, você é parte de Cristo. Eu sou. Se você estiver sentindo dor, você é membro do corpo. Se você estiver com medo, é membro do corpo. Se você estiver com falta, ainda assim é membro do corpo. Se você pisou na bola, ainda assim você é membro do corpo. E todas essas coisas, quando nós entendemos que nós estamos fundamentados naquilo que já foi feito, está consumado, ele sentiu, ele sofreu, aquilo foi difícil, amados. Antes de ir para a cruz, tem outra forma, Senhor, tem como passar esse cálice sem que eu beba, e depois lá na cruz sofrendo, apanhando, eu quero água, é vinagre, furou do lado, furou a cabeça, por que você não desce daí? E dentro ele diz, porque eu preciso salvar a Marisa. Por que você não desce daí? Porque eu preciso alcançar a vida da graça. Você não é Deus? Porque eu tenho que consumar. E agora, quando eu consumar, Tá consumado. os demônios fazendo festa e ele dizendo por dentro, quando eu descer daqui eu lhe pego. Espera. Espera que tá certo. Quando eu descer daqui eu lhe pego. A falta assombrando os crentes e ele dizendo, quando eu descer daqui eu lhe pego. A doença assombrando os crentes, ele dizendo, quando eu descer daqui, é só o tempo de eu pagar a última coisa. O que Jesus fez quando ele foi cravado ali na cruz, ele foi lá nas dispensas do diabo, nas gavetas dele, pegou todo documento que estava lá dizendo, Marisa deve isso, Maristela deve isso, fulano deve isso, pecou aqui, pegou ali, rasgou. Aleluia! Eu estou trazendo você para dentro da história. Aí o diabo veio aqui e disse, ei, por que você está rasgando essa dívida aí? Ela é legítima. Ele disse, ela era, enquanto não tinha sido paga. Mas foi paga. E quando uma dívida é paga, não tem que pagar de novo, não. Aleluia. Nós não devemos nada Eu não devo nada. para o inimigo. Não devo nada. Não devo nada. Não aceita acusação porque você não deve. Ah, mas você fez isso tal dia, mas Jesus já pagou. Amém. Glória a Deus. Eu creio, papai. Você pensa que ele sofreu em vão? Então não vamos dar corda para o diabo. É isso aí. Amém? Atos 4:11, encerrando, diz, Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas nós a recebemos como pedra fundamental, pedra angular. Então onde é que a nossa fé está fundamentada? No Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra, sobre a rocha, sobre a revelação, é que você vai estar edificado. Desse jeito. Já pode ficar de pé, 1 Coríntios 13:11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo. Cristo, Cristo. Aleluia. O que é que diz 2 Coríntios 5:17? Se alguém está em, Cristo. você está nele. Glória. Você não está na igreja, você é a igreja porque está nele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga minhas decisões, Minhas decisões. a partir de hoje, A partir
será fundamentada em Cristo, a pedra angular. Diga, eu decido, baseado no que já foi feito, na obra consumada. Aleluia. Diga, eu tenho plenitude, eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho provisão, está disponível, eu recebo pela fé. Aleluia.